E pessoal, vou fazer um videozinho super rápido aqui para a gente poder dar uma olhadinha a respeito dos comandos, as coisas mais básicas aqui do Gravity, tá bom? Deixa eu só redar minha câmera aqui pro cantinho, então vamos lá. Olha só, primeira coisa, essa é a carinha dele, vocês já sabem o site, tudo certinho. Gente, as coisas principais que a gente precisa saber aqui é o seguinte, aqui a gente consegue alterar a largura e a altura de nossa página, aqui a cor dela também, que a página é isso daqui, ó. Essa parte branca que a gente tem aqui no meio, certo? A gente consegue alterar, por exemplo, eu quero uma quadrada, e aí a proporção, ó, a gente pode definir. Por exemplo, se eu quiser 1200 por 1200. Pronto, eu tenho um quadrado de 1200 por 1200. Aqui eu estou trabalhando com pixel. Se eu quiser trabalhar com outras unidades de medidas, também posso. Por exemplo, vocês estão fazendo a reprodução da obra para poder testar a visão, né? Nesse caso, se eu quiser colocar exatamente do mesmo tamanho da obra original, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, centímetros ou milímetros, e posso definir aqui. Dou 2 cliques e consigo, nessa parte aqui de cima, fazer a definição. Vamos supor que ela tem 70 por 40 centímetros. Já estou trabalhando com centímetros, posso vir aqui 70, 40. Prontinho, tenho aqui a minha página de 70 por 40. Tá legal? O que mais que a gente precisa de importante nesse momento aqui? A gente precisa, especificamente, de saber como que a gente utiliza a nossa setinha do mouse, nosso cursor aqui, e nós temos algumas opções que ficam aqui, ó, nessa parte. Então, nós temos o ponteiro, temos a subseleção. É o mais importante para a gente nesse momento. O ponteiro é a setinha normal do mouse aqui, e a subseleção ela vai selecionar pontos que o nosso vetor vai estar criando. Vamos dar uma olhadinha como é que eles funcionam, mas para isso, antes, eu quero mostrar para vocês a forma geométrica. Então, posso vir aqui, ó, tem várias formas possíveis. Vamos no básico aqui, linha. Quando eu crio uma linha, eu dou um clique na tela. Opa, pronto. Dou um clique na tela, seguro esse clique e arrasto para qualquer um dos lados. Está vendo? Ele faz qualquer angulação. Se eu vier e apertar o Shift do teclado, olha que interessante. Ele só vai se mover aqui, ó, em 0, aí ele vai para 45, 90 e por aí vai, só nessa angulação já certinha. Então, se você quiser uma linha reta, em qualquer uma dessas angulações, você consegue a partir de apertar o Shift. Então, vamos lá, vou criar uma linha. Percebam que aqui eu tenho dois pontos nessa linha, um aqui e outro aqui, de começo e de final. Se eu vier aqui em cima, nessa ferramenta de subseleção, eu consigo fazer a edição baseado em cada um desses pontos. Então, eu consigo puxar só esse ponto e o outro vai ficar intacto. Se a gente fizer isso com uma forma mais complexa, tipo um retângulo, seleciona, segura o clique e arrasta para deixar do tamanho que você quiser. Venho aqui em subseleção. Olha que interessante, eu consigo pegar cada um dos pontos especificamente e trabalhar. Aqui, no caso da subseleção, a gente consegue fazer uma coisa que é o arredondamento de borda. Então, se eu clico aqui, ó, eu faço um arredondamento baseado nessa mesma angulação. Se eu quiser especificamente um dos pontos mais redondo ou menos redondo, eu consigo por aqui, por essa ferramenta. Então, subseleção vai funcionar dessa maneira aqui. Eu posso editar apenas um ponto, ou mesmo eu posso traçar e fazer angulações em formas geométricas, tá bom? Vou selecionar, vou apagar. Aí, nós temos outras formas, a elipse, o polígono, o triângulo. O polígono, eu quero falar de uma especificidade dele, que é a seguinte. Quando a gente tem o polígono, se a gente vem aqui e simplesmente cria, ele vai ter automaticamente 6 lados. Só que olha aqui desse lado. Desse lado aqui, eu consigo mexer nesses pontos deles. E na medida que eu mexo nesses pontos, olha o que acontece. Eu vou criando polígonos com mais ou com menos formas, com menos pontos no caso, né? Então, triângulo, consigo fazer por essa daqui também o quadrado e por aí vai, ó. Quantos pontos eu quiser, até eu nem conseguir ver especificamente a minha forma. Aqui também consigo fazer um arredondamento dos cantos do meu polígono, mexer com opacidade.
Então, isso daqui a gente consegue alterar. Eu já quero mostrar para vocês, aproveitando que essa forma está aqui na tela, o seguinte. Quando a gente vem aqui em preenchimentos e bordas, a gente consegue alterar a cor da minha forma, por dentro dela, e aqui em bordas a gente consegue alterar a voltinha que ela tem. Então aqui ela está esse cinza, né? Se eu quiser uma outra cor, por exemplo... Se a gente quiser uma outra cor, por exemplo, um amarelo. Pegar um tom aqui específico de amarelo, não precisa ser especificamente essa cor, qualquer uma que vocês quiserem. A gente consegue ter aqui o nosso preenchimento dessa tonalidade. Se eu quiser colocar uma borda, eu venho aqui em mais e consigo fazer a alteração também da minha borda. Dou um clique aqui e consigo mudar. Se eu quiser, por exemplo, uma borda com um tom de azul, esse daqui. Eu já tenho. Tá pequenininho, eu quero mais grossa. A gente vem aqui, ó, onde está 1px, a gente consegue aumentar essa nossa borda. Olha que interessante. Percebam que aqui, ó, ela tem um limite onde ela fica arredondada, depois ela vai ficar triangular. É porque a gente tem exatamente isso baseado na angulação que a gente coloca na nossa forma. Tá legal? Então, temos aqui uma forma geométrica. Temos outras coisas aqui, mas que por enquanto a gente não vai trabalhar, certo? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é baseado numa dúvida de um colega. O que ele precisava? Ele precisava pegar um círculo e dividir ele em 4 partes. 4 partes que ele precisava esse círculo tivesse, porque cada uma dessas partes, tipo uma pizza, teria uma cor. Então, eu vou falar um caminho aqui, só para vocês verem como que a gente consegue mexer com as nossas formas à vontade, na medida que a gente vai pensando em estratégias, podem ter outras, mas a gente consegue ir trabalhando. Por exemplo, se eu quiser repartir isso daqui, eu falei com vocês dessa ferramenta aqui, ó, que está apagadinha, porque a gente não tem 2 formas, mas já ela vai acender, que ela vai criar uma forma composta. Então, olha que legal. Se eu pego isso daqui e venho aqui no meio, tá vendo que eu tenho essa linha que me ajuda, onde que é o meio certo? E vou criar a partir daqui um retângulo. Eu vou vir com outro retângulo e vou criar ele aqui, ó, a partir do meio de novo. E olha só que interessante, nós temos 2 retângulos amontoados e um círculo. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar essas formas e aqui, ó, a gente tem a ferramenta de união, que pegaria tudo isso e transformaria numa coisa só, mas eu quero só esse pedacinho aqui, ó. E olha que interessante, a gente tem aqui a ferramenta de subtração. Subtração, eu subtraí todo o restante e deixei só esse cantinho. Igual a gente já viu, ele ainda guarda a memória do que tinha aqui. Então a gente consegue visualizar, ó, que tinha um retângulo, tinha um círculo e tinha outro retângulo. Só que isso não vai me atrapalhar, não vai me impedir aqui agora. O que eu posso fazer? Eu posso transformar isso daqui em 4 outras partes, em 3 outras partes, né, para eu ter 4. Então eu copio esse para cá, copio esse para cá e copio esse para cá. O que eu fiz para poder copiar isso daqui? Teclado Alt, seguro o clique e arrasto. Assim eu copio. Esse eu vou apagar porque eu não vou precisar. Então eu tenho aqui que essa parte já está no lugar dela. Belezinha. O que eu posso fazer com essas aqui? Eu clico e aqui, ó, eu tenho rotação. Eu posso espelhar ela e olha só, aqui o espelhamento já me resolve. Se eu quisesse espelhar em outra direção, eu tenho aqui também. Então eu tenho espelhamento na horizontal e na vertical. Se eu quisesse fazer isso girando, eu também poderia. A mesma coisa aqui, ó. Essa eu já vou fazer girando. Pronto, está giradinho. Qual que é a diferença entre o girar e o espelhar nesse caso aqui? É porque o espelhar, eu vou ficar com a minha forma exatamente na ponta que ela precisa estar. Porque, vamos voltar aqui um pouco no processo para vocês verem o que eu fiz na hora que eu estava copiando. Estou dando Ctrl Z para poder ir voltando. Tenho a primeira forma, Alt no teclado, arrasto. Percebam que eu estou colocando coladinho, bem alinhado. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Coladinho, bem alinhado. Coladinho, bem alinhado. Aí, se eu venho aqui no espelhar, ele já vai estar bem alinhado.
Aqui eu apertei o botão errado, pronto, apertei o certo. Então eu tenho meu círculo aqui, ó, com perfeição. Para poder fazer com que isso daqui funcione, dê certo, o que a gente precisa? Na hora de fazer aquele recorte que eu fiz, que eu coloquei 2 retângulos em cima, é necessário que a gente coloque no meio certinho, na horizontal e na vertical. Assim, a gente vai ter 1/4 do círculo na hora que a gente for fazer a interseção. E assim, ó, no exemplo do colega, por exemplo, a gente tinha cada um de uma cor. Eu posso vir aqui, ó, venho no preenchimento e coloco cada um de uma cor. Então, eu tenho aqui bem colocado nesse círculo. Vocês percebam que aqui, ó, bem na beiradinha dele, a gente tem, parece que uma dobrinha, né? Que talvez não deveria estar aqui. Mas por que que isso acontece? Porque na hora de fazer a seleção, eu provavelmente não coloquei exatamente no meio. Se eu tivesse colocado exatamente no meio, certamente a gente não teria esse problema. Então, esse é um detalhe que a gente precisa se atentar, tá legal? Então, percebam que aqui, ó, a gente já não tem essa dobrinha que aqui tem. Então, para esse ângulo, certamente eu coloquei certinho. Para esse daqui, nem tanto. Então, a gente tem essa dificuldade para poder fazer o nosso círculo perfeito. Então, faz certinho, pega o meio, pega o alinhamento, que vocês vão conseguir com tranquilidade. Uma última coisa, a última que eu vou falar aqui nesse vídeo, é que nós temos a possibilidade aqui, ó, com a ferramenta caneta, de criar linhas também. Só que aqui, de vez de criar uma única e simples linha, a gente consegue fazer o quê? Criar com vários pontos. Então, a gente basicamente, com essa ferramenta aqui, a gente desenha a partir de retas que a gente vai criando. E aí a gente fecha as formas. Então, com a caneta, a gente também consegue fazer desenhos e criações aqui dentro. Por hora era isso que eu queria falar com vocês. A gente vai conversando mais sobre esse programa, sobre funcionalidades dele, a partir das próximas aulas. Eu vejo vocês, tá legal?